O Sol não é apenas a estrela que nos dá calor e luz, é uma máquina cósmica colossal que mantém viva toda a sistema solar. A cada segundo em seu interior ocorrem explosões nucleares tão intensas que liberariam mais energia do que a humanidade poderia gerar em milhões de anos. No entanto, ainda não entendemos tudo. Por que sua coroa é mais quente que sua superfície? O que provoca suas tempestades magnéticas capazes de alterar satélites e redes elétricas na Terra? Neste documentário, exploraremos os segredos do Sol, a estrela que nos dá vida e que um dia pode marcar nosso fim. Por exemplo, você já se perguntou como ele se mantém aceso? Através de um processo chamado fusão nuclear, o Sol converte hidrogênio em hélio e, nesse processo, libera uma energia descomunal que ilumina nosso planeta. Mas, quanto tempo dura essa energia? A luz que você vê agora foi gerada há mais de 8 minutos. A cada manhã, quando o Sol aparece no horizonte, nos presenteia com um eco de seu passado. Não é fascinante pensar que cada raio que toca sua pele é uma mensagem antiga viajando através do espaço? O Sol também tem um ciclo de atividade que se repete a cada 11 anos. Durante esse ciclo, seu magnetismo aumenta e diminui, criando um balé cósmico que afeta todo o nosso sistema solar. Mas o que acontece quando essa atividade se intensifica? Ocorrem fenômenos como as manchas solares, que são regiões mais frias e escuras e que nos mostram como o campo magnético do Sol pode se enredar de formas surpreendentes. No entanto, o Sol não tem apenas um impacto na Terra em termos de luz e calor. Você sabia que o vento solar, uma corrente constante de partículas carregadas, pode afetar nossas comunicações e tecnologia? Quando esse vento colide com nossa atmosfera, produzem-se espetáculos naturais como as auroras boreais e austrais. Esses fenômenos, com suas danças de luzes, são um lembrete visual da conexão entre nosso planeta e esse gigante ardente. O Sol é, literalmente, um viajante imenso. Ele se desloca a uma velocidade de aproximadamente 828 mil km por hora, junto com todo o sistema solar, orbitando o centro de nossa galáxia. Nesta viagem cósmica, o Sol leva consigo todos os planetas, incluindo a Terra, criando um cenário intergaláctico onde cada estrela tem seu próprio papel. À medida que exploramos mais sobre o Sol, descobrimos que ele não é apenas uma estrela ordinária. Sua massa representa 99,8% de tudo que há em nosso sistema solar. Você imagina o poder que isso representa, mas sua grandeza não para por aí. Dentro de seu núcleo, os processos que alimentam sua brilhantez são um eco do que ocorre nas estrelas mais antigas do universo. É uma espécie de espelho cósmico que nos conecta com o passado. Com tudo isso em mente, o Sol se revela como um ser cheio de mistérios e maravilhas, um gigante que, apesar de sua distância e tamanho, desempenha um papel fundamental na existência da vida em nosso planeta. Então, da próxima vez que olhar para cima e ver essa esfera brilhante no céu, lembre-se de que há um mundo de curiosidades esperando para ser descoberto. Que outros segredos você acha que o Sol guarda? A aventura apenas começa. Você sabia que o Sol atravessa um ciclo de atividade a cada 11 anos? Este fenômeno é fascinante e está cheio de surpresas. Durante este período, a atividade magnética do Sol aumenta e diminui, o que influencia muitos aspectos do nosso sistema solar. Mas, o que significa realmente essa variação de atividade? Vamos desmembrá-la. No início de cada ciclo, o Sol experimenta um aumento em sua atividade. Isso se traduz em um aumento de manchas solares, que são aquelas pequenas áreas escuras que às vezes podem ser vistas em sua superfície. Mas, por que aparecem essas manchas? A resposta está no campo magnético do Sol, que se enreda e gera essas zonas frias e escuras. E o mais intrigante é que essas manchas solares não são apenas um fenômeno estético, estão intimamente ligadas a poderosas erupções solares. À medida que o ciclo avança, a atividade solar atinge seu pico. Nesse período, o Sol pode liberar enormes quantidades de energia na forma de erupções e ejeções de massa coronal. Você consegue imaginar o que poderia acontecer se um desses eventos impactasse a Terra? As consequências podem ser dramáticas, afetando nossas comunicações e tecnologia. No entanto, que papel desempenham essas variações em nossa vida diária? Apesar de sua distância, o Sol tem um efeito direto em nosso clima. Durante os picos de atividade solar, as auroras boreais e austrais podem ser mais visíveis, e alguns estudos sugerem que poderiam influenciar o clima terrestre a longo prazo. Mas o Sol, em seu ciclo de atividade,
Poderia ter alguma relação com as mudanças climáticas que experimentamos na Terra? A ciência ainda está investigando essa conexão. A cada 11 anos, o ciclo solar também nos oferece uma oportunidade para observar fenômenos astronômicos únicos. Astrônomos e cientistas aproveitam esses ciclos para estudar melhor nossa estrela e sua influência no sistema solar. Mas como se mede exatamente essa atividade? As observações por satélite e as estações de monitoramento na Terra são fundamentais para entender essas mudanças. Parece que o Sol é um mestre na arte da imprevisibilidade. Embora possamos antecipar seus ciclos, nunca se pode prever exatamente como a atividade solar se manifestará. Você consegue imaginar viver em um mundo onde os padrões do Sol influenciam nossa vida cotidiana de maneiras que ainda não compreendemos totalmente? Outro aspecto intrigante desse ciclo é a duração desigual de suas diferentes fases. Nem todos os ciclos são iguais, alguns podem ser mais ativos que outros. O que determina essa variabilidade? Os cientistas ainda estão tentando desvendar esse mistério. Poderia ser que o Sol tenha seu próprio ritmo interno que não conseguimos compreender completamente? E se você acha que tudo isso é apenas um fenômeno moderno, pense novamente. Civilizações antigas, como os maias e os egípcios, já estavam cientes desses ciclos solares. Suas culturas estavam profundamente conectadas com o movimento do Sol e o consideravam sagrado. Que sabedoria poderíamos recuperar dessas antigas civilizações sobre nosso astro-rei? À medida que nos aprofundamos no ciclo de atividade solar, é fascinante pensar em como esse padrão influenciou a história da humanidade. Desde a agricultura até a navegação, a atividade solar tem sido um fator crucial no desenvolvimento de nossas sociedades. Que outros aspectos de nossa vida poderiam estar relacionados a esse ciclo? A conclusão é clara. O ciclo de atividade do Sol não é apenas um fenômeno astronômico, é um lembrete de nossa conexão com o cosmos. À medida que continuamos estudando e aprendendo sobre o Sol, também nos aprofundamos no mistério de nossa existência no universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver o Sol brilhar, lembre-se de que ele está em constante movimento e evolução, afetando nossas vidas de maneiras que mal começamos a entender. O ciclo solar é, em última análise, um espelho da dinâmica do cosmos. A cada 11 anos o Sol se transforma e nós temos a oportunidade de observar e aprender. Estamos prontos para aproveitar essa oportunidade e descobrir mais sobre nosso lugar no universo? A curiosidade é o primeiro passo em direção ao conhecimento, e nesta jornada, o Sol é nosso guia. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O Sol, essa esfera brilhante em nosso céu, parece ter um mistério que muitos não conhecem. Já se perguntou o que o faz brilhar de maneira tão intensa? Embora pareça que está ardendo como uma chama, na verdade não queima como uma fogueira na Terra. Sua essência é muito mais fascinante e complexa. A energia que emite provém de um processo incrivelmente poderoso chamado fusão nuclear, que ocorre em seu núcleo. Mas o que isso realmente significa? Imagine que no coração do Sol, os átomos de hidrogênio se encontram e se fundem para formar hélio. Esse processo libera uma quantidade assombrosa de energia na forma de luz e calor. Mas como algo tão distante pode influenciar tanto nossas vidas? A resposta é simples. Sem essa energia, a vida na Terra não seria possível. A fusão nuclear é o motor que impulsiona nosso sistema solar e nos fornece a luz e o calor que precisamos para sobreviver. No entanto, há um aspecto do Sol que pode te surpreender ainda mais. Sua superfície, que chamamos de fotosfera, não é o lugar mais quente. De fato, a coroa, que é a camada exterior do Sol, é muito mais quente do que a própria superfície. Por que isso acontece? Esse fenômeno é um dos grandes mistérios da física solar, e os cientistas ainda estão tentando desvendá-lo. Você consegue imaginar um lugar onde a temperatura supera 1 milhão de graus? Isso é o que podemos encontrar na coroa solar, e ainda não sabemos com certeza por que é tão quente. À medida que exploramos o funcionamento interno do Sol, é importante entender que ele não está sozinho em sua jornada. O Sol não brilha apenas por si mesmo, mas também desempenha um papel crucial na dança cósmica do sistema solar. Já se perguntou como ele se relaciona com os planetas que giram ao seu redor? Tudo o que vemos no céu noturno, incluindo nossos próprios planetas, depende de sua luz e energia. Sem o Sol, não haveria vida, e nosso sistema solar seria um lugar escuro e frio. O Sol está constantemente emitindo energia em todas as direções.
Esse fluxo de energia inclui uma série de partículas que viajam pelo espaço. Mas você sabia que essas partículas podem interagir com a atmosfera da Terra? Quando isso acontece, podemos ver espetáculos incríveis, como as auroras boreais e austrais. Esses fenômenos são um lembrete visual da conexão entre nosso planeta e o Sol, um vínculo que nos une em um abraço de energia e luz. À medida que a energia do Sol viaja pelo espaço, ela se torna um componente essencial da vida na Terra. Mas o que acontece quando essa energia se concentra? Às vezes, o Sol libera enormes quantidades de energia na forma de erupções, conhecidas como tempestades solares. Essas tempestades podem ter efeitos significativos sobre a tecnologia que usamos na Terra, afetando satélites, redes elétricas e nossas comunicações. Você já imaginou como seria nosso mundo sem a influência do Sol? A vida na Terra está profundamente interconectada com o Sol de maneiras fascinantes. A luz que nos chega a cada manhã é de fato um eco do passado. Quando olhamos para o Sol, estamos vendo uma imagem de há 8 minutos e 20 segundos. Cada raio de luz que toca nossa pele viajou milhares de quilômetros para chegar até nós, trazendo uma mensagem do coração ardente de nossa estrela. Mas nem tudo é caos e energia. O Sol também é um gigante tranquilo. Apesar de ser uma estrela massiva e poderosa, sua atividade é relativamente estável em comparação com outras estrelas de seu tamanho. Isso nos dá uma oportunidade única de estudar seu comportamento e entender melhor como funciona. Você já se perguntou o que aconteceria se o Sol fosse mais instável? Seríamos testemunhas de uma natureza muito mais violenta em nosso próprio céu. Ao longo dos anos, os cientistas descobriram que o Sol e todos os planetas do Sistema Solar têm uma origem compartilhada. Nasceram da mesma nuvem de gás e poeira que colapsou há bilhões de anos. Esse fato nos lembra que todos somos parte de um mesmo tecido cósmico, interconectados pela história de nosso Sistema Solar. Pensar nisso é quase poético, não é? A energia que o Sol produz é colossal. A cada segundo converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade de energia que é difícil de imaginar. Esse processo não é apenas o coração do Sol, mas também um lembrete da imensidão do universo e da energia que o alimenta. Enquanto refletimos sobre o Sol, podemos ver que ele não está sozinho em sua jornada. Faz parte de um grupo de estrelas que se movem unidas através da vasta galáxia. Esse grupo, conhecido como aglomerado estelar, é um lembrete de que o cosmos é um lugar cheio de maravilhas e mistérios. Que outras surpresas o universo nos reserva em sua imensidão? Em resumo, o Sol é muito mais do que uma simples fonte de luz. É um gigantesco reator nuclear, um fenômeno cósmico que nos sustenta e nos conecta com o resto do universo. Enquanto continuamos a explorar seus mistérios, podemos apreciar ainda mais sua importância em nossas vidas e no próprio tecido da existência. Com cada raio de luz, o Sol nos conta uma história antiga, uma história que continua a ser escrita à medida que viajamos juntos pelo cosmos. O que mais descobriremos em nossa jornada rumo ao desconhecido? Quando olhamos para o céu noturno e vemos as estrelas, muitas vezes nos perguntamos sobre os mistérios que nos cercam. Um dos fenômenos mais fascinantes que podemos observar da Terra são as auroras boreais e austrais. Você já se maravilhou com aquelas cores dançantes que iluminam o céu? Mas o que realmente as provoca? A resposta está no Sol e em um fenômeno conhecido como vento solar. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas que emitem do Sol e viajam pelo espaço. Imagine um torrente invisível de elétrons e prótons se movendo em alta velocidade. Quando essas partículas chegam à Terra, podem interagir com nossa atmosfera de maneiras surpreendentes. Mas por que apenas em certas áreas do planeta vemos esse espetáculo natural? A resposta está no campo magnético da Terra, que atua como um escudo protetor, direcionando essas partículas para os polos. Quando o vento solar encontra as moléculas de ar na atmosfera, ocorre uma reação mágica. Essas partículas energéticas colidem com átomos de oxigênio e nitrogênio, fazendo com que se excitem e emitam luz. Você consegue imaginar como seria essa intensa energia se transformando em cores vívidas? Os tons verdes, azuis e vermelhos que vemos nas auroras são o resultado desse processo energético. É como se o céu estivesse pintado por um artista cósmico que usa a luz como sua paleta. Mas você sabia que as auroras não são apenas bonitas? Elas também são uma janela para o comportamento do Sol. Durante períodos de alta atividade solar, como no máximo solar de um ciclo de 11 anos, as auroras podem ser mais intensas e frequentes. Isso acontece porque o Sol
Nesses momentos, libera mais partículas carregadas. Assim, de certa forma, observar uma aurora pode ser um lembrete da conexão entre nossa estrela e a vida na Terra. Às vezes, as auroras são tão brilhantes que podem ser vistas até em latitudes mais baixas. Imagine estar em uma cidade onde, de repente, o céu se enche de luzes dançantes. Que emoção você sentiria ao presenciar tal espetáculo? No entanto, nem todos têm a sorte de ver uma aurora em sua vida. As regiões próximas aos polos são as melhores para observar esse fenômeno. Mas, mesmo que você não possa viajar para o norte ou para o sul, sempre pode acompanhar as notícias sobre a atividade solar e esperar que uma erupção produza uma aurora em sua área. No entanto, nem tudo que o Sol envia para a Terra são maravilhas visuais. As tempestades solares, que são erupções massivas na superfície do Sol, podem ter efeitos prejudiciais em nossa tecnologia. Você já se perguntou como um fenômeno tão distante pode afetar sua vida diária? Quando essas tempestades liberam grandes quantidades de energia, podem interferir com os satélites em órbita e causar problemas nas redes elétricas. Assim, embora as auroras sejam belas, também nos lembram que o Sol tem um lado poderoso e às vezes imprevisível. Apesar desses perigos, as auroras continuam sendo um espetáculo que atrai milhares de viajantes para regiões polares a cada ano. A busca pela aurora boreal se tornou uma tradição para muitos aventureiros. O que faz com que as pessoas viajem tão longe para ver esse fenômeno? Talvez seja a promessa de um momento único e mágico, onde o céu parece ganhar vida. No fundo, todos nós ansiamos por nos conectar com algo maior do que nós mesmos. E observar uma aurora pode ser uma forma de experimentar essa grandeza. Não esqueçamos que as auroras não são apenas um espetáculo visual, mas também um lembrete de nossa relação com o cosmos. Cada vez que admiramos esse fenômeno, estamos sendo testemunhas de como nosso planeta interage com sua estrela-mãe. Que outras maravilhas do universo nos aguardam atrás da próxima esquina? A resposta está lá, no vasto espaço que nos rodeia, pronto para ser explorado e compreendido. As auroras boreais e austrais são apenas uma das muitas curiosidades que o Sol nos oferece. Através de sua energia, podemos entender melhor não apenas nosso planeta, mas também o funcionamento do universo. Que outras conexões podemos encontrar entre nosso lar e o Sol? A ciência continua investigando e descobrindo novas respostas, e cada descoberta pode abrir a porta para mais perguntas. Então, da próxima vez que você ver uma aurora, lembre-se de que não está apenas observando um fenômeno natural, mas também fazendo parte de um diálogo cósmico. A luz que ilumina o céu não é apenas beleza. É uma mensagem do Sol, um lembrete de que todos estamos interconectados neste imenso e misterioso universo. Cada brilho de luz é uma história que o Sol nos conta, uma história que perdura ao longo do tempo e do espaço. As auroras são um espetáculo que nos inspira a olhar para cima e a questionar nosso lugar no cosmos. À medida que exploramos esses mistérios, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas o funcionamento do nosso sistema solar, mas também o que significa ser parte de um universo tão vasto e surpreendente. Então, da próxima vez que você ver aquelas cores dançantes no céu, lembre-se de que está testemunhando uma das maravilhas mais antigas e belas que o Sol tem a oferecer. Você sabia que nosso sistema solar não está parado? Na verdade, ele se move a uma velocidade impressionante. Mas para onde vai? O Sol, com sua força gravitacional, guia todos os planetas em uma imensa viagem pelo espaço. Ele se desloca em direção ao centro da Via Láctea, a uma velocidade de aproximadamente 828 mil km por hora. Essa viagem não é apenas um espetáculo impressionante, mas também é fundamental para a existência de tudo o que conhecemos. Imagine um trem cósmico, onde o Sol é a locomotiva e cada planeta e corpo celeste são vagões que o seguem. Esse movimento é parte de uma dança cósmica que acontece há bilhões de anos. Mas o que essa viagem realmente significa para nós? À medida que o Sol e o Sistema Solar avançam, eles estão explorando um espaço vasto e misterioso, onde podem existir outros mundos completamente diferentes. A Via Láctea em que vivemos tem forma de espiral, e nosso Sol está em um de seus braços. Mas você sabia que também estamos nos movendo em direção ao grupo de galáxias conhecido como o Grupo Local? Esse movimento relativo, embora lento em comparação com as distâncias cósmicas, nos ajuda a compreender nossa posição no universo. A pergunta é, como isso afeta a Terra e a vida nela? Cada vez que o Sol completa uma volta ao redor do centro da galáxia, percorre uma distância de cerca de 90 mil anos-luz. Imagine o que isso implica.
enquanto o Sol viaja, arrasta consigo todos os planetas, asteroides e cometas que orbitam ao seu redor. Essa viagem não é apenas uma travessia, é uma história de conexão e continuidade que moldou a existência de nosso sistema solar. Mas e os eventos que ocorrem enquanto nos movemos pelo espaço? A influência do Sol não se limita à sua luz e calor. A gravidade do Sol mantém todos os planetas em suas órbitas, garantindo que, apesar da velocidade a que viajamos, a vida na Terra possa continuar sem interrupções. Seu poder gravitacional é o que faz com que nossos dias e noites, nossas estações e ciclos de vida sigam uma ordem previsível. Enquanto o Sol viaja, ele também está em constante interação com outras estrelas e corpos celestes. Esse movimento pode parecer solitário, mas na verdade, o Sol faz parte de um grupo de estrelas que viajam juntas pela galáxia. De fato, acredita-se que muitas estrelas em nossa vizinhança galáctica compartilham uma origem comum. Isso levanta uma questão fascinante. Poderia haver outros sistemas solares semelhantes ao nosso nessa vasta viagem cósmica? Cada vez que olhamos para o céu estrelado, não apenas observamos um espetáculo visual, mas também somos testemunhas da história do universo. As estrelas que vemos são parte de um tapete de luz e energia que foi tecido ao longo de bilhões de anos. E embora o Sol seja nossa estrela mais próxima e vital, ele não está sozinho nessa imensa tela cósmica. A história do movimento do Sol também nos fala sobre a evolução da galáxia. À medida que o Sol se move, ele encontra outras estrelas e se afasta de algumas, em um processo que pode levar milhões de anos. Essa dinâmica não afeta apenas nosso sistema solar, mas também tem implicações para todo o ambiente galáctico. Mas como sabemos tudo isso? Os cientistas têm utilizado telescópios e outras tecnologias para rastrear o movimento do Sol e sua relação com outras estrelas. Através de cálculos e observações, conseguiram entender como o Sol se desloca e como sua viagem influencia o espaço ao seu redor. No entanto, apesar de nossos avanços, há muito que ainda não sabemos. Que mistérios o futuro nos reserva nessa viagem intergaláctica? À medida que o Sol continua sua travessia, a Terra também o faz em um ciclo interminável. A cada ano, enquanto orbitamos o Sol, experimentamos as mudanças das estações, os ciclos da vida e a passagem do tempo. Essa viagem é essencial para o desenvolvimento da vida, pois nos fornece a energia necessária para crescer e prosperar. Consideremos um momento o passado. Quando o Sol se formou, era parte de uma nuvem de gás e poeira, como todos os outros corpos celestes. À medida que essa nuvem colapsava sob sua própria gravidade, o Sol começou a brilhar e a atrair os planetas ao seu redor. Esse processo foi o início de uma viagem que ainda continua e que levou a Terra a se tornar o lar de milhões de espécies. Nesse sentido, a viagem do Sol é também uma viagem de descoberta. A cada dia, os cientistas aprendem mais sobre o espaço e os corpos que o habitam. A busca por novos planetas e sistemas solares é uma parte emocionante da exploração espacial. À medida que avançamos, talvez um dia descobramos outras formas de vida no universo que tenham sido testemunhas de uma viagem semelhante à nossa. Finalmente, lembre-se de que o Sol, embora pareça um objeto imóvel no céu, é na verdade uma estrela em movimento, um viajante imenso que nos leva em seu caminho. Cada amanhecer é um lembrete de que, embora estejamos na Terra, somos parte de algo muito maior. Então, da próxima vez que olhar para o Sol, pense nessa viagem e em como nos conecta com o vasto cosmos que nos rodeia. Você sabia que na superfície do Sol existem manchas escuras que podem ser maiores que o nosso planeta? Estas são conhecidas como manchas solares e são um dos fenômenos mais intrigantes da nossa estrela. Mas o que as provoca? Em essência, as manchas solares são regiões onde o campo magnético do Sol se emaranha e se intensifica. Esse emaranhado gera um resfriamento temporário dessas áreas, resultando em regiões mais frias e escuras em comparação com o restante da superfície solar. A atividade magnética do Sol é um espetáculo fascinante. Em um ciclo de aproximadamente 11 anos, ele experimenta um aumento e diminuição de sua atividade. Mas o que isso implica para as manchas solares? Durante o pico de atividade, podemos ver um aumento notável em seu número. Mas não se deixe enganar, sua aparência não é permanente. Com o tempo, essas manchas podem desaparecer, apenas para que novas apareçam em outro lugar. Imagine isto: a superfície do Sol, que chamamos de fotosfera, tem uma temperatura média de cerca de 6.000 graus Celsius. No entanto, nas áreas das manchas solares, a temperatura pode cair para cerca de 4.000 graus. Isso pode parecer uma diferença pequena, mas no contexto do Sol,
é enorme. Você já se perguntou por que essas manchas são tão importantes? Além de serem impressionantes à vista, elas influenciam o clima espacial e a atividade da Terra. As manchas solares têm uma vida útil, podem durar de alguns dias a vários meses e, às vezes, podem aparecer em grupos, criando verdadeiras constelações de manchas na superfície do Sol. E quem se encarrega de observar essas maravilhas? Astrônomos de todo o mundo utilizam telescópios especiais para estudar essas características e, graças a eles, aprendemos muito sobre a dinâmica do Sol. Mas o que acontece quando o Sol está em um período de alta atividade? Nesses momentos, não apenas mais manchas solares se formam, mas também há um aumento nas erupções solares e no vento solar. Essas erupções podem liberar enormes quantidades de energia e partículas no espaço e, às vezes, chegam a impactar a Terra. Imagine como seria viver em um planeta que está constantemente sob o bombardeio de energia solar. Falando em impacto, as manchas solares não são apenas fascinantes por si mesmas, mas também estão relacionadas a fenômenos como as auroras e as tempestades geomagnéticas. Quando essas erupções solares enviam partículas carregadas para o nosso planeta, elas colidem com a atmosfera e produzem aquelas luzes dançantes que conhecemos como auroras boreais e austrais. Mas qual é exatamente o papel das manchas solares em tudo isso? Ao aumentar sua atividade, elas aumentam a probabilidade de que esses eventos espetaculares ocorram na Terra. É interessante notar que, embora as manchas solares sejam mais frias que o restante do Sol, sua existência esconde uma complexidade impressionante. Você sabia que elas podem conter informações sobre o campo magnético do Sol? À medida que se formam e desaparecem, os cientistas podem estudar as flutuações do campo magnético solar, o que os ajuda a entender melhor como funciona essa incrível estrela. A ciência por trás das manchas solares não é apenas fascinante, mas também vital para a nossa compreensão do clima espacial e seu efeito na tecnologia moderna. Por exemplo, as tempestades solares podem interferir nas comunicações via satélite e nos sistemas de navegação. Então, da próxima vez que você ver uma mancha solar, lembre-se de que não é apenas uma curiosidade astronômica, mas um fenômeno que pode ter consequências aqui na Terra. As manchas solares também oferecem pistas sobre o futuro do Sol. À medida que o Sol envelhece, sua atividade magnética se tornará ainda mais errática, o que pode afetar a quantidade de manchas que aparecem. Como isso afetará nosso clima? Essa é uma pergunta que os cientistas ainda estão tentando responder. À medida que continuamos explorando o cosmos, cada descoberta sobre o Sol nos proporciona uma melhor compreensão do nosso lugar no universo. E aqui surge outra pergunta intrigante. As manchas solares poderiam, de alguma forma, influenciar a vida em nosso planeta? Embora seja um tema de debate, há estudos que sugerem que a atividade solar poderia ter um efeito no clima terrestre a longo prazo. Isso nos leva a refletir sobre a conexão entre nosso Sol e a vida na Terra. Da próxima vez que você olhar para o céu e ver o Sol brilhando, pense nas manchas solares. Elas são um lembrete de que, embora pareça um corpo celestial estável e constante, em seu interior ocorrem processos dinâmicos e misteriosos. E há tanto mais a descobrir. As manchas solares são apenas uma pequena parte da história do Sol, um relato que continua se desenvolvendo enquanto os cientistas continuam investigando. Em conclusão, as manchas solares são um fenômeno fascinante que nos conecta com a dinâmica do universo. Elas nos mostram como uma estrela, embora distante, tem um impacto significativo em nosso mundo. Então, mantenha seus olhos no céu e não deixe de se perguntar sobre os mistérios que o Sol ainda tem a revelar. O que realmente nos rodeia no vasto espaço? O vento solar, uma corrente invisível, mas poderosa, é um dos fenômenos mais fascinantes que emana do nosso Sol. Mas, o que é exatamente o vento solar e por que é tão importante para nós? Esse vento não é uma brisa suave que acaricia nossa pele, mas um fluxo constante de partículas carregadas, principalmente elétrons e prótons, que são lançados ao espaço a velocidades impressionantes, alcançando até 300 km por segundo. Imagine ser uma partícula nessa jornada. Você estaria viajando pelo cosmos, deixando para trás o calor e a luz do nosso lar, em um trajeto que poderia durar milhões de anos. Então, quais são os efeitos desse vento em nosso planeta? Quando essas partículas chegam à Terra, interagem com nosso campo magnético, criando uma espécie de escudo protetor que nos resguarda da radiação prejudicial. No entanto, o que acontece quando esse escudo é comprometido?
As tempestades solares, que são enormes explosões na superfície do Sol, podem liberar grandes quantidades de vento solar, desencadeando uma série de eventos que podem afetar nossas tecnologias. Você já notou que algumas noites o céu se ilumina com cores vibrantes, como se a Terra estivesse celebrando? Isso é graças às auroras boreais e austrais, que ocorrem quando o vento solar colide com a atmosfera terrestre. As partículas carregadas colidem com os átomos de oxigênio e nitrogênio, gerando esse espetáculo de luzes que nos deixa sem fôlego. Mas, você sabia que esses fenômenos podem interromper as comunicações via satélite e afetar as redes elétricas? O vento solar também é um lembrete de quão interconectados estamos com o universo. A cada segundo, nosso planeta está sendo bombardeado por esse fluxo de partículas, uma conexão constante com o Sol. Mas, o que aconteceria se o vento solar parasse de soprar? A vida como a conhecemos seria radicalmente diferente. A falta desse fluxo poderia resultar em uma atmosfera mais vulnerável ao espaço exterior, colocando em risco a vida na Terra. Falando em conexões, você sabia que o vento solar pode se estender muito além do nosso sistema solar? Ele se estende por todo o espaço interplanetário, chegando até a afetar outros planetas. Por exemplo, Marte, que não possui um campo magnético forte, é muito suscetível à influência do vento solar. Isso levou à perda de sua atmosfera ao longo de milhões de anos. Você consegue imaginar um planeta inteiro despojado de sua atmosfera pelo vento solar? Agora voltemos para o nosso lar. A interação do vento solar com a atmosfera terrestre não apenas cria auroras, mas também pode influenciar o clima espacial, afetando as telecomunicações e até mesmo os sistemas de navegação. Você já teve problemas com seu GPS ou seu telefone durante uma tempestade solar? É possível que você tenha sentido o impacto do vento solar sem perceber, e isso não é tudo. Esse fenômeno também desempenha um papel essencial na pesquisa científica. Os cientistas estudam o vento solar para entender melhor como o Sol funciona e como seus ciclos afetam a Terra e outros planetas. Você consegue imaginar ser parte dessa pesquisa? Cada pequena descoberta sobre o vento solar nos ajuda a compreender melhor o universo em que vivemos. Um aspecto fascinante do vento solar é que ele não é constante. Sua intensidade e velocidade variam dependendo da atividade solar. Durante um ciclo de maior atividade, o vento solar pode ser mais forte, o que significa que mais partículas são expelidas para o espaço. Esse ciclo de 11 anos do Sol afeta não apenas o nosso planeta, mas todo o sistema solar. Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde o vento solar fosse mais forte ou mais fraco do que o habitual? À medida que exploramos a imensidão do cosmos, o vento solar nos lembra que estamos em uma dança constante com o nosso Sol. É um lembrete de que cada dia que vemos o Sol nascer é também um dia em que estamos recebendo uma parte de sua energia e sua história. Então, o que significa realmente viver sob a influência do vento solar? Significa que cada respiração, cada raio de luz que sentimos é parte de um vasto e complexo sistema que nos conecta com o universo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e sentir o calor do Sol em sua pele, lembre-se de que há muito mais do que parece. O vento solar, com sua força e mistério, é um lembrete da magnitude do universo e de como, apesar das distâncias, estamos intrinsecamente ligados ao nosso Sol. Neste vasto espaço, o vento solar é apenas uma das muitas maravilhas que nos cercam, uma corrente que flui constantemente, moldando nosso mundo e o cosmos em que vivemos. Que mistério encerra o Sol que nos deixa atônitos? A energia que emana do Sol não é apenas um simples presente para a Terra, também é um eco do universo. Mas o que isso realmente significa? Quando vemos a luz do Sol, não estamos apenas observando uma estrela brilhante no céu, mas estamos sendo testemunhas de processos que têm ocorrido durante bilhões de anos. Essa energia que nos chega é uma pequena representação do que acontece em outras estrelas muito mais antigas e distantes no cosmos. Mas, como pode o Sol ser um eco dessas estrelas? No núcleo do Sol, a fusão nuclear converte o hidrogênio em hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse mesmo processo é o que alimenta as estrelas em diferentes estágios de suas vidas. É como se o Sol nos contasse histórias de seus companheiros estelares, aquelas estrelas que viveram e morreram, deixando sua marca no vasto espaço. Imaginem por um momento que cada raio de sol que toca nossa pele é uma mensagem desses gigantes distantes. Você sabia que a luz que vemos do Sol viajou através do espaço por mais de 8 minutos antes de chegar até nós? É uma viagem impressionante que nos conecta com o passado. Cada centelha solar é uma lembrança do que ocorreu no núcleo da nossa estrela.
Mas, o que dizer da quantidade de energia que é produzida no Sol? A cada segundo, o Sol converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Essa incrível transformação libera energia suficiente para alimentar nosso planeta e a vida que nele habita. Mas essa energia que recebemos é a mesma que outras estrelas produzem? Não exatamente. Embora o processo seja semelhante, cada estrela tem sua própria história e características. Algumas, como as gigantes vermelhas, vivem vidas muito mais dramáticas, enquanto outras, menores e mais frias, podem durar trilhões de anos. O Sol, por sua vez, é uma estrela de tamanho médio que se encontra em uma fase relativamente estável de sua vida. No entanto, sua luz continua sendo um testemunho do que ocorre no universo. Ao observar o céu noturno, não vemos apenas estrelas, mas também um universo cheio de mistérios. Cada estrela brilhante poderia ser um Sol em sua própria galáxia, com planetas orbitando ao seu redor. Você imagina o que esses mundos distantes podem estar experimentando? Talvez haja outras formas de vida olhando para seu Sol, questionando sobre seu lugar no cosmos da mesma maneira que fazemos nós. O Sol não é apenas nosso fornecedor de luz e calor. Também é um farol que nos guia através do universo. Ao estudar sua energia, os cientistas podem aprender mais sobre como funcionam as estrelas e como se formam os sistemas planetários. Mas, o que aconteceria se o Sol parasse de brilhar de repente? Embora seja difícil imaginar um mundo sem o Sol, é importante lembrar que esse gigante luminoso tem um ciclo de vida como qualquer outro ser vivo. À medida que avança sua vida, o Sol passará por várias etapas e sua energia será uma constante no universo. No entanto, nessa jornada, o Sol também nos presenteia com a oportunidade de entender melhor como se formam e evoluem as estrelas, e como essas transformações podem afetar os planetas que orbitam ao seu redor. As estrelas, assim como o Sol, emitem luz e calor através de processos complexos, mas o Sol tem um papel especial em nossa existência. Sua energia não apenas alimenta a vida na Terra, mas também é um lembrete constante da conexão que temos com o universo. É possível que um dia possamos nos comunicar com outras formas de vida em outros planetas? A luz do Sol é uma forma de conexão, um fio entre nós e o vasto cosmos. Cada raio de luz que nos chega é um lembrete de que somos parte de algo muito maior. A energia solar é uma sinfonia cósmica que ressoa através do tempo e do espaço. A cada amanhecer, temos uma oportunidade única de refletir sobre nosso lugar neste imenso universo. A luz do Sol, embora familiar, é um mistério que nos envolve em seu abraço quente e luminoso. Então, da próxima vez que sentir os raios do Sol em sua pele, pense na extraordinária jornada dessa luz, na história que ela carrega consigo. A cada dia, o Sol nos envia uma mensagem do passado, um eco das estrelas que vivem e morrem no vasto universo. E nesse eco, encontramos nossa história, nosso lugar na dança cósmica da vida. O Sol não apenas ilumina nosso mundo, também nos conecta com o universo inteiro. A energia que nos oferece é um espelho dos processos que têm moldado o cosmos desde tempos imemoriais. Não é incrível saber que cada vez que você olha para o céu, está vendo um fragmento da história do universo? Cada raio de luz é um lembrete de que, embora sejamos pequenos em comparação com o vasto cosmos, nosso vínculo com o Sol e as estrelas é eterno. Você sabia que o Sol não apenas nos dá luz e calor, mas também pode lançar enormes explosões ao espaço? Essas erupções, conhecidas como tempestades solares, são fenômenos fascinantes que podem ter um impacto significativo em nosso planeta. Mas, o que são realmente as tempestades solares? Imagine uma gigantesca explosão na superfície do Sol, liberando uma imensa quantidade de energia e partículas carregadas que viajam através do espaço. Essas explosões podem ser tão poderosas que podem afetar a tecnologia na Terra. Quando o Sol experimenta uma tempestade solar, libera uma corrente de partículas que se deslocam a velocidades incríveis. Mas como essas partículas chegam até nós? É curioso pensar que, embora o Sol esteja a uma distância de aproximadamente 93 milhões de milhas, suas tempestades podem impactar nossa atmosfera em questão de minutos. Quando essas partículas colidem com os gases da nossa atmosfera, podem causar belos espetáculos de luz, como as auroras boreais e austrais. Mas além desses deslumbrantes fenômenos visuais, as tempestades solares podem ter efeitos mais sérios. Imagine um mundo sem tecnologia moderna. As tempestades solares podem interferir com os sistemas de comunicação, afetar os satélites e, no pior dos casos, danificar as redes elétricas. Você sabia que em 1989,
Uma tempestade solar causou um apagão massivo em Quebec, Canadá, deixando milhões de pessoas sem eletricidade. Este evento é apenas um exemplo do poder que o Sol tem para influenciar nossa vida cotidiana. Mas o que acontece com a forma como os cientistas monitoram essas tempestades? Os cientistas utilizam satélites e telescópios para rastrear a atividade solar e prever quando uma tempestade pode ocorrer. Graças à tecnologia, podemos receber alertas e nos preparar para os possíveis efeitos de uma tempestade solar. Mas como os cientistas sabem quando ocorrerá uma erupção? O Sol segue um ciclo de atividade, o que significa que há momentos em que é mais propenso a ter essas explosões. Durante o máximo solar, que ocorre aproximadamente a cada 11 anos, a atividade solar aumenta e, com ela, a probabilidade de tempestades solares. Apesar de seu potencial destrutivo, as tempestades solares também são um lembrete da poderosa conexão entre nosso planeta e o Sol. Esse tipo de interações nos mostra como a energia do Sol afeta nosso clima espacial. Mas há algo mais que deveríamos saber sobre as tempestades solares? Sim, de fato, existem diferentes tipos. Algumas são menores e mal têm impacto, enquanto outras são verdadeiramente gigantes e podem causar danos significativos. A magnitude de uma tempestade solar determina sua capacidade de afetar a tecnologia e a infraestrutura na Terra. Além disso, é interessante notar que nem todas as tempestades solares são iguais. Algumas podem dar origem a explosões de raios-x que são detectadas por satélites, enquanto outras podem gerar ondas de choque que se propagam pela atmosfera. Você imagina como seria um mundo sem a tecnologia que nos ajuda a compreender e nos preparar para esses eventos? As tempestades solares são apenas uma parte de uma intrincada dança cósmica que inclui não apenas o Sol, mas também outros corpos celestes em nosso sistema solar. A história das tempestades solares nos ensina sobre a natureza dinâmica do Sol e como seus ciclos afetam não apenas nosso planeta, mas todo o sistema solar. Mas que implicações isso tem para o futuro? À medida que nossa dependência da tecnologia continua a crescer, nossa vulnerabilidade aos efeitos das tempestades solares também aumenta. Isso torna fundamental continuar estudando o Sol e compreender melhor seu comportamento. Finalmente, é impressionante pensar em como um corpo celeste tão distante pode influenciar nossa vida diária. As tempestades solares são um lembrete de que não estamos sozinhos no universo, somos parte de um sistema maior que está em constante movimento e mudança. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver o Sol brilhar, lembre-se de que por trás daquela luz há uma força poderosa que pode nos surpreender, mesmo a milhões de milhas de distância. A relação entre a Terra e o Sol é um exemplo perfeito de como o que parece estável pode, de repente, se tornar dinâmico e emocionante. Quão grande você acha que é o Sol em comparação com todo o nosso sistema solar? A resposta pode te surpreender. Na verdade, o Sol possui impressionantes 99,8% de toda a massa do nosso sistema solar. Isso significa que quase tudo o que conhecemos, desde os planetas até os asteroides e cometas, representa uma fração diminuta do total. Imagine um gigantesco ímã que atrai tudo ao seu redor com uma força inigualável. Sem o Sol, a dança dos planetas não existiria e nosso lar, a Terra, seria um lugar muito diferente. Mas e a influência do Sol nos movimentos dos planetas? Sua enorme gravidade não apenas mantém os planetas em órbita, mas também determina como eles se movem em seus respectivos caminhos. Cada planeta segue uma jornada única ao redor desta estrela vital, desde Mercúrio, o mais próximo, até Netuno, o mais distante. Essa interação entre o Sol e os planetas é um espetáculo cósmico que está em andamento há milhões de anos. Mas você já se perguntou quantas coisas dependem desta imensa estrela? A vida na Terra é um testemunho da importância do Sol. Sem sua luz e calor, nosso planeta seria um mundo congelado e escuro. A fotossíntese, o processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia, é fundamental para a vida. Mas você sabia que o Sol não apenas alimenta as plantas? Ele também é a fonte de energia que sustenta toda a cadeia alimentar. Desde os menores organismos no oceano até os grandes mamíferos terrestres, todos dependemos da energia que o Sol nos proporciona. À medida que o Sol se mantém em equilíbrio, ele também desempenha um papel crucial no clima da Terra. Suas variações de atividade podem influenciar padrões climáticos e a saúde do nosso planeta. No entanto, esse equilíbrio é delicado. Embora o Sol seja uma estrela estável, sua energia é capaz de desencadear efeitos surpreendentes em nosso ambiente.
Tempestades solares, por exemplo, podem ser tão poderosas que afetam as comunicações e satélites na Terra. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia, tudo por causa da ação de uma estrela? O Sol não apenas molda nosso clima, mas também é responsável por fenômenos espetaculares como as auroras. Quando o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas, colide com a atmosfera terrestre, produzem-se aquelas luzes dançantes que iluminam o céu noturno em regiões polares. Este espetáculo é uma bela manifestação da conexão entre o Sol e nosso planeta. Mas que outras maravilhas o Sol esconde em seu coração ardente? Em seu núcleo, o Sol realiza um processo fascinante chamado fusão nuclear. Esse processo não apenas gera a luz e o calor que sentimos, mas também produz elementos que são essenciais para a vida. A cada segundo, o Sol converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, liberando uma energia inimaginável. Isso é o que o torna um gigante ardente e, ao mesmo tempo, o coração do nosso sistema solar. Apesar de seu imenso tamanho e poder, o Sol é uma estrela relativamente tranquila em comparação com outras estrelas de seu tamanho. Muitas estrelas semelhantes a ele queimam de maneira muito mais violenta e caótica, o que poderia tornar seu ambiente inóspito para a vida. No entanto, o Sol se mantém estável, o que permitiu que a Terra se tornasse um refúgio para inúmeras formas de vida. Esse equilíbrio é um lembrete de quão sortudos somos por ter uma estrela como o Sol. Agora, vamos falar sobre sua vida futura. Dentro de cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará seu combustível e se transformará em uma gigante vermelha. Esse processo marcará o fim de sua vida como a conhecemos e alterará radicalmente o sistema solar. Mas o que acontecerá com os planetas que giram ao seu redor nesse momento? Alguns podem ser consumidos pela expansão do Sol, enquanto outros podem ser expulsos para regiões mais distantes do espaço. A ideia de que nosso lar pode ser afetado de tal maneira é tanto fascinante quanto aterradora, mas mesmo após sua morte, o Sol deixará um legado impressionante. Seu brilho formará uma nebulosa planetária, um espetáculo cósmico que perdurará no tempo, enquanto em seu centro restará uma anã branca, um lembrete eterno de sua existência. Essa transformação é parte do ciclo de vida estelar, onde cada estrela, ao final de sua jornada, deixa para trás um rastro de beleza e mistério no universo. A cada amanhecer, quando a luz do Sol nos alcança, estamos recebendo um presente que tem 8 minutos e 20 segundos de antiguidade. Essa luz é um eco do passado, um testemunho dos processos que ocorrem em seu núcleo. Nos conecta com o universo de uma maneira que muitas vezes ignoramos em nossa vida cotidiana. Mas o que realmente significa essa jornada da luz até nós? O Sol é, sem dúvida, um gigante silencioso, mas sua presença é fundamental para compreender nosso lugar no cosmos. É parte de um grupo de estrelas que viajam juntas pela galáxia. E embora pareça estar sozinho, na verdade é parte de uma comunidade cósmica. Essa jornada compartilhada através do espaço nos lembra que não estamos isolados no universo, mas que somos parte de algo muito maior. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver o Sol brilhar, lembre-se de que você está observando uma estrela que não apenas dá vida, mas também guarda segredos e mistérios que nos convidam a refletir sobre nossa existência. A conexão entre o Sol e a Terra é um lembrete constante da maravilha do universo e de nosso lugar nele. Que outros segredos esta estrela pode estar guardando em seu coração ardente? O que aconteceria se eu te dissesse que existem partículas invisíveis que atravessam nosso corpo a cada segundo? Isso mesmo, os neutrinos solares são essas partículas misteriosas que geram um fenômeno surpreendente. Mas, o que são exatamente os neutrinos e por que são tão fascinantes? Os neutrinos são partículas subatômicas que, apesar de serem incrivelmente abundantes, são quase indetectáveis. Eles são produzidos no núcleo do Sol como resultado das reações nucleares que convertem hidrogênio em hélio. A cada segundo, bilhões desses diminutos mensageiros atravessam a Terra e, sim, também nosso corpo, sem que percebamos sua presença. Incrível, não é? Agora, por que deveríamos nos preocupar com essas partículas? Sua existência é fundamental para entender não apenas o Sol, mas também o universo como um todo. Os neutrinos nos oferecem uma janela única para os processos que ocorrem no núcleo solar, onde a temperatura atinge milhões de graus. Mas,
Como é possível que algo tão pequeno e quase sem massa possa nos contar tanto sobre o Sol? O surpreendente é que, apesar de sua onipresença, os neutrinos interagem tão fracamente com a matéria que é extremamente difícil detectá-los. Estima-se que um único neutrino pode atravessar uma grande montanha sem ser parado. Esse comportamento evasivo levou os cientistas a desenvolver detectores subterrâneos sofisticados, onde o objetivo é capturar pelo menos alguns desses viajantes cósmicos escorregadios. Imagine uma chuva interminável de neutrinos que nos envolve, mas que, no entanto, não podemos ver nem sentir. Essa é a realidade que enfrentam os pesquisadores que buscam entender mais sobre esses mensageiros. Através de seu estudo, os cientistas podem aprender sobre as reações nucleares no Sol e, portanto, sobre o funcionamento da nossa estrela. Você já se perguntou que outras pistas os neutrinos nos dão sobre o Sol? Através da observação desses fenômenos, podemos conhecer a energia que o Sol produz e como se comporta em seus diferentes ciclos. Além disso, graças aos neutrinos, conseguimos confirmar teorias sobre a fusão nuclear, um processo que é essencial para a vida na Terra. Os neutrinos também desafiam nossa compreensão da física. Por exemplo, foi descoberto que existem 3 tipos diferentes de neutrinos, e o mais intrigante é que eles podem se transformar de um para outro enquanto viajam. Esse fenômeno é conhecido como oscilação de neutrinos e é uma área de estudo muito ativa na física moderna. Quem diria que essas partículas que parecem tão simples têm segredos tão complexos? Além de sua importância para entender o Sol, os neutrinos também nos oferecem informações sobre eventos cósmicos distantes. Quando ocorrem explosões em supernovas ou em outros eventos astronômicos, esses neutrinos podem viajar através do espaço e chegar até nós aqui na Terra. Ao estudá-los, os cientistas podem obter dados sobre esses eventos que de outra forma seriam impossíveis de observar. O que aconteceria se os neutrinos não existissem? A vida como a conhecemos seria muito diferente. Sem o Sol e seus processos nucleares, não teríamos a energia necessária para sustentar a vida. Os neutrinos são testemunhas silenciosas dessas reações e nos ajudam a entender como se geram as condições que tornam possível nossa existência. Uma das perguntas mais intrigantes sobre os neutrinos é por que são tão difíceis de detectar. Apesar de serem uma das partículas mais abundantes do universo, sua natureza escorregadia levou os cientistas a desenvolver enormes instalações de detecção. Essas estruturas, muitas vezes localizadas em lugares remotos e escuros, utilizam tecnologias avançadas para tentar capturar a interação dos neutrinos com outros materiais. No entanto, mesmo com toda essa tecnologia, o desafio continua sendo monumental. Os neutrinos solares são apenas uma parte do quebra-cabeça. Também existem neutrinos provenientes de outras fontes, como eventos cósmicos violentos no universo. Cada um desses neutrinos nos conta uma parte da história do cosmos, o que torna seu estudo fascinante e crucial para a astrofísica. A busca por esses pequenos mensageiros continua, e cada descoberta abre novas perguntas sobre o universo. Finalmente, é importante reconhecer que os neutrinos não são apenas um fenômeno fascinante do ponto de vista científico, mas também nos lembram da maravilha e da complexidade do universo em que vivemos. Cada vez que sentimos o calor do Sol, estamos sendo tocados por esses diminutos viajantes que nos contam histórias do passado e do presente do cosmos. Assim, da próxima vez que olhar para o Sol, lembre-se de que ele não está apenas iluminando você, também está enviando uma chuva constante de neutrinos que atravessam o espaço e nosso próprio ser. Esses mensageiros invisíveis são um testemunho da maravilha do universo e dos segredos que ainda nos restam descobrir. Alguma vez você se perguntou o que há além da superfície do Sol? Embora o vejamos brilhar no céu, há um mistério que envolve sua camada externa, conhecida como a coroa. Esta camada é ainda mais quente do que a superfície do Sol. E isso intriga os cientistas há muito tempo. Por que isso acontece? Como é possível que uma região tão distante do núcleo do Sol, onde toda a sua energia é gerada, esteja a temperaturas tão extremas? A coroa do Sol se estende por milhões de quilômetros no espaço e durante um eclipse solar é visível como um belo halo brilhante. Mas por que ela se torna visível apenas nesses momentos tão especiais? A resposta está na intensa luminosidade do Sol. A luz da superfície é tão brilhante que oculta a coroa, mas quando a luz é bloqueada durante um eclipse, podemos apreciar sua beleza e mistério. Um fato fascinante é que a temperatura da coroa pode alcançar até 2 milhões de graus Celsius, enquanto a superfície do Sol, a fotosfera, está a cerca de 6.000 graus.
Como pode ser que a camada exterior seja muito mais quente do que a própria superfície? Essa pergunta tem desconcertado os astrônomos por décadas. E embora existam algumas teorias, não há uma resposta definitiva. Uma das teorias mais discutidas sugere que a coroa se aquece por ondas sonoras e magnéticas que surgem da superfície solar. Essas ondas poderiam estar transportando energia para a coroa, mas ainda são necessárias mais pesquisas para entender como esse processo funciona. Imagine um oceano de energia se movendo para cima, aquecendo a coroa no caminho. É um conceito impressionante, mas ainda não há consenso. Além disso, a coroa não é estática. Está em constante movimento, com fluxos de partículas carregadas se movendo a velocidades extremas. Esses fluxos são conhecidos como vento solar e são um fenômeno que conecta o Sol ao espaço. Mas que impacto isso tem em nosso planeta? A interação do vento solar com a atmosfera terrestre resulta em belos espetáculos como as auroras boreais e austrais. É uma demonstração de como a coroa do Sol desempenha um papel crucial no clima espacial. A coroa também é responsável pelas erupções solares, explosões gigantes que podem liberar mais energia do que milhões de bombas de hidrogênio. Essas erupções são o resultado da intensa atividade magnética na coroa e podem ter efeitos significativos na Terra, afetando nossas comunicações e tecnologia. Mas, como é possível que algo tão distante influencie nosso dia a dia? À medida que os cientistas estudam mais sobre a coroa, descobrem que é um lugar cheio de surpresas. Foi observado que sua densidade é surpreendentemente baixa, o que significa que, apesar de sua alta temperatura, há muito poucas partículas em comparação com a superfície solar. O que isso significa para nossa compreensão da física solar e do universo em geral? A coroa também é o lar de estruturas fascinantes, como as prominências solares, que são grandes laços de plasma que se estendem para o espaço e podem ter centenas de milhares de quilômetros de altura. Essas prominências são como gigantescas chamas que dão vida ao céu solar, e seu estudo nos ajuda a entender melhor os processos que ocorrem na atmosfera do Sol. Em um sentido mais amplo, o estudo da coroa também pode nos ajudar a compreender outras estrelas no universo. Cada estrela tem sua própria coroa, e ao investigar como funciona a nossa, podemos obter pistas sobre o comportamento de estrelas mais distantes, como as características da nossa estrela se relacionam com outras na vasta extensão do cosmos. À medida que avançamos na era da exploração espacial, as missões destinadas a estudar a coroa estão em andamento. Com telescópios e sondas projetadas especificamente para observar essa região, em breve poderemos ter respostas para muitas de nossas perguntas. Que descobertas nos aguardam no horizonte? Poderia ser que a coroa do Sol nos revele segredos sobre a própria natureza do universo? O Sol, com sua coroa misteriosa, não é apenas uma fonte de luz e energia para o nosso planeta, mas também um laboratório natural que pode nos ensinar sobre a física, a química e o funcionamento do cosmos. À medida que exploramos esses mistérios, cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender nosso lugar no universo e o papel que nossa estrela desempenha nesta vasta sinfonia cósmica. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu e ver o Sol brilhando, lembre-se de que há muito mais do que parece. A coroa, com sua temperatura extrema e seus fenômenos extraordinários, é apenas uma das muitas facetas do nosso astro-rei. Que outros segredos ela esconde? A ciência continua buscando respostas, e cada nova descoberta pode mudar nossa percepção do que sabemos sobre o Sol e o universo como um todo. O que acontecerá quando o Sol ficar sem combustível? É uma pergunta que muitos se fazem ao pensar no futuro da nossa estrela. Dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol, como o conhecemos, passará por uma transformação monumental. Mas antes de entrar nos detalhes desse processo, você consegue imaginar como seria a Terra sem sua luz e calor? A vida, como a conhecemos, seria totalmente diferente. À medida que o Sol esgota seu hidrogênio, começará a fundir hélio em seu núcleo. Essa mudança desencadeará uma série de eventos impressionantes. Em primeiro lugar, o Sol se expandirá, tornando-se o que é conhecido como uma gigante vermelha. Você consegue imaginar uma estrela tão grande que poderia engolir Mercúrio e Vênus? Esse fenômeno é tão fascinante quanto aterrador, pois representa uma mudança drástica na estrutura do sistema solar. Mas o que acontecerá com a Terra durante essa fase? À medida que o Sol se expande, sua luz e temperatura aumentarão consideravelmente. A Terra se tornará um lugar inóspito, com temperaturas que poderiam derreter oceanos e acabar com a vida como a conhecemos.
No entanto, esse processo não acontecerá da noite para o dia. Embora o tempo pareça distante, a transformação do Sol será gradual, o que dará tempo para que o planeta mude de muitas maneiras. A gigante vermelha não é o fim da história do Sol. Em sua etapa final, quando já não tiver mais combustível para queimar, começará a expulsar suas camadas exteriores para o espaço. Esse espetáculo cósmico criará uma nebulosa planetária, uma nuvem luminosa de gás e poeira que brilhará intensamente por um tempo. Mas o que restará no centro dessa nebulosa? A resposta é uma anã branca, um remanescente denso e quente que será o último vestígio do nosso querido Sol. Apesar de seu pequeno tamanho, a anã branca será um lembrete eterno do poder do Sol. Embora já não brilhe como antes, seu calor e luz continuarão a ser uma marca no cosmos. Você já se perguntou se as futuras civilizações poderão observar esse vestígio e se perguntar sobre sua história? É um pensamento intrigante que conecta o passado e o futuro. O ciclo de vida do Sol é um lembrete da natureza efêmera das estrelas. Embora a humanidade não esteja aqui para testemunhar esse evento, é fascinante pensar em como o Sol tem sido um farol de energia durante bilhões de anos. Sua existência tem sido essencial para o desenvolvimento da vida na Terra e, de sua maneira, influenciou tudo o que conhecemos. Estrelas como o Sol têm um ciclo de vida semelhante, mas nem todas seguirão o mesmo caminho. Algumas podem se tornar supernovas, deixando para trás restos muito mais poderosos e espetaculares do que uma anã branca. No entanto, o Sol, com sua estabilidade e sua natureza tranquila, nos oferece uma lição sobre a continuidade e a mudança no universo. Enquanto o Sol se torna uma gigante vermelha, as condições no sistema solar mudarão drasticamente. Mas à distância, as estrelas que habitam nossa galáxia continuarão a brilhar. Algumas delas podem até estar vivendo sua própria história de transformação. É um lembrete de que o universo está em constante evolução e que cada estrela tem seu próprio destino. É interessante pensar que a luz do Sol que vemos hoje é na verdade um eco do passado. Essa luz levou 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Assim, em certo sentido, cada raio de luz que toca a nossa pele é um vislumbre do passado, uma conexão com uma estrela que está constantemente mudando. Ao refletir sobre o futuro do Sol, também é essencial considerar nosso lugar no universo. Que legado deixaremos quando nosso lar já não estiver mais aqui? A resposta a essa pergunta pode ser tão complexa quanto a própria vida. A história do Sol é um capítulo no vasto livro do cosmos, um que nos lembra que tudo o que começa também deve terminar. Enquanto o Sol avança em sua jornada rumo à anã branca, podemos apreciar sua beleza e seu papel fundamental em nossas vidas. O tempo que nos resta com ele é um presente que devemos valorizar. Assim, sempre que olhar para o céu e sentir seu calor, lembre-se de que você está experimentando a glória de uma estrela em seu esplendor, mesmo quando seu final se aproxima. A morte do Sol não é apenas um evento astronômico, mas uma metáfora da própria vida. Tudo o que nasce tem seu ciclo, e embora possa parecer triste pensar no fim do Sol, também é um lembrete da beleza da transformação. Assim como o Sol dará lugar a novas formas de vida no universo, nós também seguimos em frente, transformando-nos e adaptando-nos ao longo do tempo. O futuro do Sol é um mistério que nos convida a sermos curiosos. Nos lembra que cada momento conta e que devemos viver plenamente enquanto desfrutamos de sua luz. Assim, enquanto continuamos a observar seu brilho no céu, aprendamos a apreciar a fragilidade da vida e a maravilha do cosmos que nos rodeia. Qual será o destino do Sol? À medida que os cientistas estudiam sua vida, encontraram um futuro tanto fascinante quanto inquietante. Em cerca de 5 bilhões de anos, nosso querido astro esgotará seu combustível. Mas, o que isso realmente significa? Imagine um espetáculo cósmico em que o Sol se transforma em uma gigante vermelha, expandindo-se além de sua forma atual. Esse fenômeno não é apenas uma mudança de estado. É um lembrete de que até as estrelas mais brilhantes têm seu fim. Quando o Sol começar a ficar sem hidrogênio em seu núcleo, começará a fundir hélio. Esse processo desencadeará uma série de reações que farão com que seu tamanho aumente de maneira dramática. Mas o que acontecerá com os planetas que orbitam ao seu redor nesse momento? A Terra, tal como a conhecemos, pode ficar submersa nesse mar de fogo e gás. Você consegue imaginar como seria? Um mundo de temperaturas extremas, onde a vida talvez não consiga sobreviver. Por outro lado, esse processo não é instantâneo. A transformação do Sol será gradual, se estendendo ao longo de milhões de anos.
Durante esse tempo, a Terra experimentará mudanças drásticas em seu clima e em sua atmosfera. A vida, como a conhecemos, estará seriamente ameaçada, mas haverá esperança para a humanidade? Seremos capazes de nos adaptar ou encontrar um novo lar em outro lugar do universo antes que seja tarde demais? No final de sua vida, o Sol não simplesmente desaparecerá. Em sua última etapa, expulsará suas camadas externas ao espaço, criando uma bela nebulosa planetária. Esse fenômeno é um dos espetáculos mais impressionantes do cosmos, onde os gases brilham em cores vibrantes. Mas o que resta no coração desse espetáculo? No centro ficará uma anã branca, um remanescente do que foi uma estrela brilhante. Esse pequeno objeto, embora já não brilhe com a mesma intensidade, será uma testemunha silenciosa do esplendor que foi o Sol. As anãs brancas são realmente fascinantes. Embora pequenas, sua densidade é incrível. Uma colher de material de uma anã branca poderia pesar tanto quanto um carro. O que isso nos diz sobre a matéria que compõe nosso universo? É um lembrete de que o que vemos a olho nu pode ser apenas uma fração do que realmente existe. À medida que o tempo passa, essa anã branca esfriará, tornando-se um remanescente frio e escuro. Mas, por sua vez, será um eco da história do Sol e da Terra. Em milhões de anos, restará apenas um rastro do que uma vez foi uma estrela vibrante, e a nebulosa, que brilhará por um tempo, se desvanecerá lentamente no vasto universo. Que legado deixará nosso Sol? Como os futuros habitantes da Terra ou de outros planetas lembrarão dessa estrela que lhes deu vida? O processo de morte do Sol nos ensina sobre a natureza cíclica do universo. Tudo o que nasce também tem um fim, mas esse fim não é necessariamente o fim. A matéria que é expulsa ao espaço será reciclada, alimentando novas estrelas e sistemas planetários. Nesse sentido, poderíamos considerar que o Sol nunca realmente morre. Sua energia e matéria se transformarão e renascerão em outras formas. Esse conceito de renascimento é um belo lembrete de que o universo é um lugar de constante mudança e transformação. Quando observamos o céu à noite e vemos as estrelas, talvez possamos pensar no Sol como parte de uma história muito maior. Cada estrela no firmamento tem sua própria vida e sua própria morte. E, de certa forma, estamos todos conectados. A luz que vemos da Terra, em muitas ocasiões, é o eco do que aconteceu há milhões de anos. Então, quando olhar para o céu, lembre-se de que cada brilho pode ser o último suspiro de uma estrela que viveu uma vida intensa e cheia de história. Refletindo sobre o futuro do Sol, não se trata apenas de uma estrela, mas de um símbolo da vida e da morte no universo. Nos lembra que devemos valorizar o tempo que temos, tanto em nossa vida quanto no tempo de nosso planeta. Cada amanhecer é um presente, um lembrete de que, embora o Sol tenha seu fim, seu legado continuará vivendo nas estrelas que virão. Assim, quando pensar no Sol, lembre-se não apenas de sua luz, mas também de sua história. É uma jornada que começou há bilhões de anos e que, embora esteja destinada a finalizar, deixará uma marca indelével no cosmos. A vida na Terra foi possível graças a ele, e embora seu futuro seja incerto, seu impacto será eterno. Que mais mistérios o universo nos reserva em sua dança cósmica? A resposta está lá, nas estrelas, esperando para ser descoberta. O que aconteceria se eu te dissesse que a luz que você vê cada manhã tem uma história de 8 minutos e 20 segundos? Sim, é isso mesmo. Essa luz que ilumina seu dia não é instantânea. Na verdade, ela viajou através do espaço durante um tempo considerável antes de chegar até você. Mas, por que leva tanto tempo para percorrer essa distância? A resposta está na incrível distância que separa o Sol da Terra, uma distância que é medida em milhões de quilômetros. Imagine por um momento que o Sol é uma gigantesca lâmpada, mas não uma lâmpada comum. É uma fonte de energia colossal que emite luz de forma constante graças a processos nucleares em seu núcleo. Cada vez que você acende sua luz, pensa na imediata que é, mas a do Sol tem uma jornada especial. Essa luz viaja à velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, apesar dessa velocidade incrível, o Sol está tão longe que até mesmo a luz mais rápida precisa de um tempo para chegar até nós. Então, o que está acontecendo nesses 8 minutos e 20 segundos? Durante esse tempo, a luz passa por uma jornada cheia de mudanças. Começa sua travessia no núcleo do Sol, onde ocorrem reações de fusão nuclear. Lá, átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma quantidade imensa de energia na forma de luz e calor. Mas uma vez que essa luz sai do núcleo, enfrenta um caminho complicado através das diferentes camadas do Sol.
onde pode levar milhares de anos para cruzar. Assim, embora a luz que finalmente chega até nós seja fresca, sua jornada é tudo menos imediata. Agora, você já se perguntou o que faria se não tivéssemos essa luz? Sem o Sol, a vida na Terra seria impossível. A luz solar é vital para a fotossíntese, o processo que permite às plantas converter a luz em energia. Sem plantas, não teríamos oxigênio nem alimentos. Assim, de certa forma, cada raio de luz que toca sua pele é um lembrete da interconexão entre o Sol e a vida em nosso planeta. Agora você consegue imaginar um mundo sem essa luz vital? Mas há mais nesta história. A luz solar não apenas ilumina nosso mundo, ela também nos conecta com o cosmos. A energia que emana do Sol é um eco dos processos que alimentam estrelas muito mais distantes e antigas no universo. De certa forma, somos testemunhas da história estelar toda vez que olhamos para o céu e sentimos o calor do Sol sobre nós. Cada fóton que recebemos é um pequeno fragmento de um universo em constante evolução. Um dado curioso é que a luz do Sol também nos oferece a oportunidade de ver o passado. A luz que vemos hoje não é a imagem do Sol como ele é agora, mas sim uma representação de como era há 8 minutos e 20 segundos. Isso significa que quando olhamos para o Sol, estamos olhando não apenas para nosso astro-rei, mas também para um momento específico de sua história, um instante que, embora breve, é parte de um tempo muito maior. No entanto, o que aconteceria se eu dissesse que nesses 8 minutos e 20 segundos, uma multidão de eventos poderia ocorrer no Sol? Embora pareça tranquilo de nossa perspectiva, o Sol está em constante atividade. Ele está liberando enormes quantidades de energia e, às vezes, esse processo pode ser violento. Existem eventos como as erupções solares, que liberam energia na forma de radiação. Mas não se preocupe, a atmosfera da Terra nos protege dessas mudanças drásticas, agindo como um escudo contra a radiação prejudicial. Então, como isso afeta nossa vida cotidiana? A cada dia, quando você sai para o exterior e sente o calor do Sol, está sentindo os efeitos desses 8 minutos e 20 segundos. Essa luz não apenas ilumina seu caminho, mas também influencia seu estado de ânimo. A luz solar está relacionada à produção de serotonina, um hormônio que melhora nosso bem-estar e felicidade. Assim, toda vez que você sorri sob o Sol, lembre-se de que essa felicidade vem de uma jornada de luz que começou há pouco mais de 8 minutos. E embora a luz solar tenha um tempo de viagem, seus efeitos são imediatos. Uma exposição adequada ao Sol pode ajudar nosso corpo a produzir vitamina D, essencial para a saúde óssea e o sistema imunológico. No entanto, é importante lembrar que, embora o Sol seja uma fonte de vida, também pode ser prejudicial se não tomarmos precauções. A chave está em aproveitar seus benefícios enquanto cuidamos da nossa pele. Assim, da próxima vez que você sair à rua e sentir o calor do Sol, pense nessa jornada extraordinária que a luz realizou. 8 minutos e 20 segundos de história, energia e vida que o conectam com o universo. Cada raio que ilumina seu dia é um lembrete de que, embora estejamos longe, estamos intrinsecamente ligados ao nosso Sol, à sua energia e à sua história. Essa luz não apenas nos dá vida, mas também nos oferece a oportunidade de conectar com o vasto universo que nos rodeia. Finalmente, reflita sobre como, através dessa luz, somos testemunhas de um fenômeno cósmico que tem ocorrido durante bilhões de anos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu, não veja apenas uma estrela brilhante. Veja o eco da criação, uma viagem no tempo que começou há muito mais do que 8 minutos. A luz do Sol é, em essência, um lembrete constante de nossa conexão com o cosmos e a própria natureza da existência. Você sabia que, apesar de ser uma estrela enorme e feroz, o Sol é surpreendentemente tranquilo em comparação com outras estrelas semelhantes? Esse é um fenômeno fascinante que nos leva a perguntar: por que ele é tão estável? A resposta está em sua natureza singular. Ao longo de sua vida, o Sol manteve um equilíbrio perfeito entre a força da gravidade, que tenta colapsá-lo, e a pressão gerada pelas reações nucleares em seu núcleo. Esse balanço lhe permitiu existir por bilhões de anos e continuará permitindo que brilhe por muito mais tempo. Imagine um gigantesco forno onde ocorrem reações nucleares constantemente. Já se perguntou quanta energia é liberada nesse processo? A cada segundo, o Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade inimaginável de energia. Essa energia é o que nos dá luz e calor, e é a razão pela qual a vida na Terra é possível.
Mesmo assim, o Sol permanece surpreendentemente estável, sem explosões catastróficas ou mudanças bruscas em seu comportamento. Ao longo da história do universo, muitas estrelas tiveram destinos diferentes. Algumas, muito maiores que o Sol, explodiram em espetaculares supernovas, deixando para trás nuvens de poeira e gás que podem dar origem a novas estrelas. O Sol, por outro lado, sendo uma estrela de tamanho médio, seguirá um caminho muito mais calmo. Não é incrível pensar que, enquanto outras estrelas morrem em explosões brilhantes, o Sol simplesmente se apagará lentamente quando chegar sua hora? A estabilidade do Sol é essencial para nós. Já imaginou como seria a vida se ele fosse mais instável? A vida na Terra poderia ter sido completamente diferente. Se o Sol fosse uma estrela mais violenta, suas variações repentinas de atividade poderiam ter tornado o clima do nosso planeta imprevisível e extremo. Felizmente, graças à sua natureza pacífica, os ecossistemas puderam se desenvolver e prosperar durante milhões de anos. Mas e quanto às erupções solares e às manchas que às vezes vemos em sua superfície? Embora possam parecer explosões dramáticas, são fenômenos normais na vida de uma estrela. As manchas solares são regiões mais frias e escuras causadas pelo emaranhado do campo magnético do Sol. Apesar desses eventos, que às vezes afetam a Terra, o Sol continua sendo amplamente estável. Sua capacidade de se recuperar de tais perturbações é um testemunho de seu equilíbrio interno. Há momentos em que o Sol demonstra um pouco de sua fúria, como durante as tempestades solares. Essas tempestades ocorrem quando grandes quantidades de energia são liberadas em forma de partículas carregadas. Mesmo assim, embora possam afetar tecnologias e comunicações na Terra, não chegam a comprometer a estabilidade geral da estrela. Quem diria que uma força tão poderosa poderia ser ao mesmo tempo tão serena em sua essência? A estabilidade do Sol também está refletida em seu ciclo de vida. Diferente das estrelas massivas, que vivem apenas alguns milhões de anos, o Sol tem uma expectativa de vida de cerca de 10 bilhões de anos. Atualmente, ele está na metade de sua existência, o que significa que ainda temos um longo caminho pela frente sob sua luz constante. Essa longevidade é mais uma prova de sua natureza equilibrada. Com o passar do tempo, à medida que o Sol envelhecer, começará a mudar. Contudo, essas transformações serão lentas e graduais, permitindo que a vida na Terra se adapte, em vez de ser surpreendida por um colapso súbito. Não é reconfortante saber que o Sol, apesar de sua imensa força, conduz sua própria existência com tanta calma? É interessante pensar que a maioria das estrelas que vemos no céu não é tão gentil quanto o nosso Sol. Muitas são maiores e, portanto, muito mais instáveis. Esses gigantes cósmicos podem sofrer explosões violentas, enquanto o Sol, em sua serenidade, nos oferece um refúgio seguro em meio ao vasto universo. Essa estabilidade não apenas nos fornece luz, mas também a segurança necessária para explorarmos o cosmos. Agora, pense no futuro. Quando o Sol envelhecer, ele se transformará em uma gigante vermelha e, eventualmente, deixará para trás uma anã branca. Esse processo, embora seja um fim natural, faz parte de um ciclo maior no universo. A anã branca que restará será um lembrete da estrela que serviu como farol de estabilidade para a Terra durante bilhões de anos. A história do Sol é, em muitos aspectos, a história da nossa própria existência. Sua tranquilidade nos permitiu evoluir, crescer e prosperar em um planeta que gira ao seu redor. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver aquele ponto brilhante, lembre-se, por trás de sua aparência ardente, o Sol é um gigante sereno que tem mantido sua calma por eras incontáveis. Em um universo repleto de caos e destruição, a estabilidade do Sol é um verdadeiro presente. Ela nos ensina sobre a importância do equilíbrio e da paz em meio à turbulência. E no fim das contas, sua luz não apenas ilumina o nosso mundo, ela também nos lembra de que, mesmo diante dos desafios, há beleza e serenidade na vida. Você sabia que o Sol e todos os planetas que o orbitam compartilham uma origem comum? Essa incrível realidade nos leva a nos perguntar: de onde provém tudo o que conhecemos em nosso sistema solar? Para compreendê-lo, devemos retroceder no tempo a aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando tudo era uma vasta nuvem de gás e poeira. Mas, o que aconteceu nesse momento primordial que deu vida ao nosso Sol e aos planetas? A história começa em uma região do espaço onde as condições eram perfeitas para a formação de estrelas. Nessa nuvem, um evento como a explosão de uma supernova próxima pode ter desencadeado o colapso da nuvem.
Esse colapso provocou que o material se agrupasse e começasse a girar, formando um disco. Você consegue imaginar a cena? Uma dança cósmica onde cada partícula de gás e poeira se unia, criando algo grandioso. À medida que a nuvem se contraía, a pressão e a temperatura no centro aumentaram. Nesse ponto, formou-se uma esfera de plasma quente que eventualmente se tornaria o Sol. Mas o que ocorreu com o resto da nuvem? Os materiais que não foram atraídos para o centro começaram a se agrupar de maneira diferente, formando os planetas, asteroides e cometas que conhecemos hoje. É fascinante pensar que a Terra, Marte, Júpiter e todos os nossos vizinhos cósmicos começaram sua jornada nessa mesma nuvem ancestral. Essa conexão entre o Sol e os planetas é fundamental para entender como funciona nosso sistema solar. Cada planeta, com sua composição e características únicas, se formou a partir dos mesmos ingredientes que alimentaram o Sol. Não é surpreendente pensar que carregamos em nosso interior um pedaço da história do universo? Essa mesma matéria que compõe nossos corpos e tudo ao nosso redor provém dessa nuvem primordial. Ao pensar no Sol, é fácil imaginá-lo como um ente independente, mas na realidade é uma parte essencial de um sistema interconectado. Cada estrela na noite, cada planeta que vemos, está ligado de alguma maneira a essa nuvem de gás e poeira que deu início a tudo. Mas como sabemos que isso é verdade? Os cientistas estudaram a composição dos planetas e encontraram semelhanças nos elementos presentes no Sol e no restante do sistema solar. À medida que os planetas começaram a se formar, suas trajetórias também foram influenciadas pela gravidade do Sol. Sem o Sol, não existiriam as órbitas estáveis que permitem que os planetas mantenham seu lugar no espaço. O que aconteceria se o Sol desaparecesse repentinamente? A resposta nos leva a imaginar um caos cósmico, onde os planetas perderiam seu caminho e se desviariam no vasto universo. A história do Sol e dos planetas não termina com sua formação. Ao longo dos milênios, eles mantiveram uma relação simbiótica, influenciando-se mutuamente. O Sol fornece a luz e o calor necessários para a vida na Terra, enquanto os planetas ajudam a manter seu equilíbrio. Mas que papel desempenha cada um nessa dança cósmica? Pense em como a Terra, por exemplo, se beneficia da energia solar, permitindo que a vida floresça, enquanto o Sol se mantém em equilíbrio graças às forças gravitacionais dos planetas. A diversidade dos planetas também nos leva a refletir sobre a variedade de condições que podem existir em outros sistemas estelares. Se nosso Sol e seus planetas se formaram dessa maneira, poderia haver outros sistemas solares com histórias semelhantes? A resposta é um retumbante sim. Os astrônomos identificaram milhares de exoplanetas em nossa galáxia, alguns dos quais podem abrigar vida, graças às suas semelhanças com nosso próprio sistema solar. Enquanto exploramos a origem compartilhada do Sol e dos planetas, também surgem mais perguntas intrigantes. Que futuro espera essas formações celestiais? O Sol, à medida que envelhece, terá um impacto em seu entorno. A fusão nuclear que o alimenta mudará, e isso afetará os planetas que dependem de sua luz. Como eles se adaptarão a essas mudanças? A exploração dessas perguntas é essencial para entender nosso lugar no cosmos. A jornada do Sol e dos planetas é, em última análise, um lembrete de que somos parte de algo muito maior. A história de sua origem nos convida a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no universo. Cada vez que olhamos para o céu e vemos o Sol brilhar, devemos lembrar que essa luz provém de um passado compartilhado. Um legado cósmico que une todos os elementos de nosso sistema solar. Assim, da próxima vez que você olhar pela janela e sentir o calor do Sol em sua pele, tenha em mente que você está experimentando a energia de uma estrela que nasceu da mesma nuvem que deu vida ao nosso lar. Essa conexão nos lembrará que no vasto cenário do universo, todos somos parte de uma história maior, uma história que começa com a fusão de gás e poeira no coração de uma nuvem distante. Quantas coisas podem acontecer em um único segundo? No caso do Sol, a resposta é surpreendente. A cada segundo, o Sol converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, liberando uma energia inimaginável. Mas como é possível que uma estrela, que parece tão distante e silenciosa, esteja realizando essa incrível transformação? A resposta está em um processo chamado fusão nuclear, um fenômeno que ocorre no núcleo da nossa estrela. A fusão nuclear é como uma receita cósmica. Imagine os ingredientes. Hidrogênio, que é o elemento mais simples e abundante do universo. Quando as condições são adequadas, esses átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio. Mas não é apenas uma simples combinação.
Nesse processo, uma enorme quantidade de energia é liberada na forma de luz e calor. É assim que o Sol brilha e nos envia essa luz quente que preenche nossos dias. Você já se perguntou como é sentir o calor do Sol em sua pele? Essa sensação é apenas uma pequena fração da energia que é gerada em seu núcleo. Para colocar em perspectiva, a cada segundo o Sol produz tanta energia quanto a que milhões de seres humanos consumiriam em um ano. Imagine o que isso significa. A energia do Sol é fundamental para a vida na Terra, mas seu processo de produção é um espetáculo impressionante que ocorre a milhares de quilômetros abaixo de sua superfície. Ao longo de sua vida, o Sol tem estado nesse ciclo de fusão por aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Mas o que aconteceria se eu dissesse que isso não durará para sempre? Embora o Sol seja enorme e poderoso, ele tem um limite. Em cerca de 5 bilhões de anos, ficará sem hidrogênio para fundir e começará a se transformar. Mas por enquanto, podemos desfrutar de sua luz, que viajou pelo espaço durante 8 minutos e 20 segundos antes de chegar até nós. A energia que emite o Sol não é apenas vital para o nosso planeta, também é uma força que afeta todo o sistema solar. Desde o clima na Terra até a formação de auroras nos polos, seus efeitos são onipresentes. Se olharmos além do nosso planeta, podemos ver como a energia solar influencia até mesmo a órbita dos planetas e o comportamento dos cometas que cruzam o sistema solar. É fascinante pensar que a cada segundo, enquanto desfrutamos de um dia ensolarado, o Sol está em plena atividade, realizando uma dança cósmica que nunca se detém. Cada raio de luz que vemos é o resultado de uma série de reações nucleares que têm ocorrido durante bilhões de anos. A luz solar é uma conexão com o passado cósmico, um eco dos processos que ocorrem nas estrelas mais antigas do universo. Agora, o que acontece com aquelas 600 milhões de toneladas de hidrogênio que se transformam em hélio? Essa massa não desaparece magicamente. Na verdade, parte dela se transforma em energia de acordo com a famosa equação de Einstein. Isso significa que uma pequena parte da massa se converte em energia pura, permitindo que o Sol brilhe e emita luz. Esse processo é tão eficiente que o Sol pode manter seu brilho durante bilhões de anos, algo que não se pode dizer de muitas outras estrelas. Mas você já se perguntou o que acontece com a energia que não é utilizada imediatamente? Parte dela se transforma em radiação que viaja pelo espaço. E embora essa radiação possa parecer inofensiva enquanto desfrutamos do Sol, pode ter efeitos surpreendentes em nosso ambiente. Por exemplo, a radiação solar é responsável por criar as condições necessárias para a vida na Terra, mas também pode ser destrutiva, afetando satélites e comunicações. Enquanto o Sol continua sua dança de fusão, também está em constante movimento. Não apenas gira sobre seu próprio eixo, mas também se move através da galáxia, levando consigo todo o nosso sistema solar. A uma velocidade impressionante de aproximadamente 828 mil km por hora, o Sol viaja pela Via Láctea. Imaginar essa velocidade é surpreendente, e pensar que tudo isso está acontecendo enquanto vivemos nossas vidas na Terra é ainda mais impressionante. Esse ciclo de fusão e transformação é um lembrete de que o Sol é um gigante tranquilo. Apesar de seu poder, não é uma estrela violenta como muitas outras. Muitas estrelas de seu tamanho têm explosões constantes e eventos caóticos. Em contraste, o Sol manteve uma estabilidade notável ao longo de sua vida. Isso é um testemunho de sua natureza e da forma como tem sido capaz de sustentar a vida em nosso planeta. Cada segundo conta na vida do Sol, e cada segundo nos aproxima um pouco mais de seu inevitável fim. Mas por enquanto, podemos nos maravilhar com sua grandeza e sua capacidade de nos dar luz e calor. Esta estrela, que parece tão distante, é na verdade o coração do nosso sistema solar, e sua energia é um presente que devemos apreciar e proteger. Em resumo, a fusão nuclear no núcleo do Sol não é apenas um processo fascinante, mas é essencial para a vida como a conhecemos. A cada segundo, o Sol transforma 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, gerando uma energia incrível que impacta em cada canto do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que sentir o calor do Sol em sua pele, lembre-se de que há um mundo de maravilhas acontecendo no coração da nossa estrela. Você sabia que o Sol não está sozinho no vasto oceano de estrelas que chamamos de galáxia? Na verdade, ele faz parte de um grupo chamado aglomerado estelar. Mas o que isso significa exatamente? Imagine que o Sol é um membro de uma grande família de estrelas.
todas viajando juntas pelo espaço, unidas pela gravidade. Este grupo não é apenas um punhado de estrelas, há milhares delas, cada uma com sua própria história e características únicas. Agora, você já se perguntou como essa família de estrelas se formou? Há bilhões de anos, uma gigantesca nuvem de gás e poeira começou a colapsar sob sua própria gravidade. Essa nuvem, rica em hidrogênio e hélio, foi o lar de muitas estrelas, incluindo o nosso Sol. Isso mesmo. O Sol não é o único filho dessa nuvem cósmica. Ele tem irmãos e irmãs que compartilham sua mesma origem. Mas por que é importante que o Sol esteja em um grupo de estrelas? A resposta é fascinante. A interação entre essas estrelas pode influenciar suas trajetórias e características. Algumas podem se aproximar o suficiente para trocar material, enquanto outras podem ser influenciadas pela gravidade de suas companheiras. Imagine uma dança cósmica em que cada estrela segue seu próprio ritmo. Mas todas estão conectadas de alguma maneira. A maioria das estrelas em nossa vizinhança galáctica é mais antiga que o Sol. Você consegue imaginar o que essas estrelas já viram ao longo de suas vidas? Elas foram testemunhas da formação de planetas, da criação de novas estrelas e da destruição de outras. Cada uma delas tem seu próprio conjunto de planetas e luas, e algumas podem até ter vida. É um lembrete de que o universo está cheio de possibilidades. Apesar de o Sol ser uma estrela relativamente tranquila, seu grupo não é necessariamente. Algumas estrelas nesse aglomerado podem ser muito mais instáveis e violentas. O que acontece quando uma estrela explode em uma supernova? A energia liberada pode afetar as estrelas próximas, até mesmo o nosso Sol. Os ecos dessas explosões podem ter influenciado a formação do sistema solar. Então, sempre que você olhar para o céu estrelado, pense nas histórias ocultas por trás de cada ponto de luz. E quanto à velocidade com que essas estrelas se movem? O Sol e seu grupo viajam juntos a uma velocidade surpreendente, cerca de 828 mil quilômetros por hora. Imagine estar em um veículo que avança a essa velocidade, sentindo o vento cósmico em seu rosto. Para onde vão? Que mistérios os aguardam em seu caminho através da galáxia? Ao longo de sua jornada, o Sol e suas estrelas companheiras também são influenciados por outras forças. A gravidade da Via Láctea, a galáxia em que vivemos, atua como um ímã, atraindo as estrelas em direção ao seu centro. Esse movimento perpétuo e dinâmico é parte da dança cósmica na qual todos estamos envolvidos. No entanto, apesar de estar em um grupo, o Sol continua sendo único. Cada estrela no aglomerado tem sua própria composição química e sua própria história. Algumas podem ser maiores e mais brilhantes, enquanto outras são menores e mais quentes. Mas e quanto à sua vida útil? A maioria dessas estrelas tem ciclos de vida diferentes, o que significa que, enquanto algumas já estão em suas etapas finais, o Sol ainda tem muitos bilhões de anos pela frente, e embora o Sol seja uma estrela de tamanho médio, sua influência em seu grupo é significativa. Sua gravidade ajuda a manter a coesão do aglomerado, garantindo que seus irmãos não se desviem demais. É como um líder silencioso nessa grande dança estelar, guiando sua família através dos vastos espaços do universo. Nesta jornada estelar, o Sol também está em constante comunicação com seu grupo. As ondas e a luz que emite podem ser detectadas por outras estrelas próximas. Dessa forma, a informação viaja pelo espaço, conectando todas as estrelas, como se estivessem enviando mensagens umas às outras. O que será que elas se dizem? À medida que o Sol e seu grupo continuam sua travessia pela galáxia, devemos lembrar que cada estrela tem um papel a desempenhar no vasto universo. A vida na Terra se beneficia dessa conexão, já que a luz e a energia do Sol permitem que nosso planeta prospere. Sem o Sol, nada disso seria possível. Imagine que cada estrela no céu é um farol de história e mistério. Cada uma delas tem sua própria jornada, mas todas compartilham um destino comum no grande teatro do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para cima, lembre-se de que o Sol é apenas uma das muitas luzes no vasto firmamento, um viajante que, junto com seus irmãos, continua explorando o desconhecido. Neste imenso universo, o Sol é parte de algo muito maior do que podemos imaginar. O que realmente sabemos sobre o Sol, essa esfera brilhante que nos acompanha todos os dias? A verdade é que, apesar de ser uma constante em nossas vidas, o Sol guarda segredos impressionantes que fascinaram a humanidade desde tempos imemoriais. Sua luz e calor são essenciais para a vida na Terra. Mas, o que mais há por trás dessa estrela que se encontra a mais de 150 milhões de quilômetros de distância? Para começar, o Sol é um gigante de fogo. Mas não no sentido que poderíamos imaginar.
Embora sua aparência sugira chamas ardentes, a verdadeira magia ocorre em seu núcleo, onde a fusão nuclear transforma o hidrogênio em hélio, liberando uma energia descomunal. Essa energia não só ilumina nosso mundo, mas também alimenta todos os seres vivos. Mas quanto tempo pode continuar fazendo isso? Pensemos no futuro do Sol. Dentro de cerca de 5 bilhões de anos, ele se tornará uma gigante vermelha. Um processo que transformará radicalmente nosso sistema solar. No entanto, antes de chegar a esse ponto, o Sol nos proporciona um espetáculo surpreendente e quase mágico. As auroras boreais e austrais. Essas luzes dançantes no céu são o resultado da interação do vento solar com nossa atmosfera. Quem não se maravilhou ao ver essas cortinas de luz que parecem pintadas por um artista cósmico? Falando do vento solar, você sabia que esse fluxo constante de partículas tem o poder de alterar o ambiente magnético dos planetas? Isso não só afeta a Terra, mas também tem repercussões no resto do sistema solar. As tempestades solares, por exemplo, são erupções gigantes que podem interromper nossas comunicações e redes elétricas. Imagine um mundo sem eletricidade, tudo por um capricho do Sol. Ao longo dos anos, aprendemos que o Sol não é apenas um farol no céu, mas um viajante imenso que se desloca junto ao nosso sistema solar a uma velocidade impressionante. A cerca de 828 mil quilômetros por hora, o Sol e todos os planetas que giram ao seu redor estão em constante movimento, fazendo parte de uma dança cósmica na Via Láctea. E quanto às manchas solares? Essas regiões mais frias e escuras são indicativas de um campo magnético emaranhado, um fenômeno que afeta a atividade solar e, portanto, nosso clima. Mas não se deixe enganar, o Sol é um gigante tranquilo em comparação com outras estrelas de seu tamanho, que são muito mais violentas. É um lembrete de que, apesar de sua enorme energia, o Sol se comporta de maneira relativamente estável. Uma curiosidade fascinante é a existência dos neutrinos solares, essas partículas invisíveis que nos atravessam constantemente. Embora não possamos vê-los, sua presença é uma prova tangível das reações nucleares que ocorrem no coração do Sol. Assim, enquanto caminhamos pela Terra, estamos sendo constantemente acariciados pelo eco do universo, uma conexão com o que ocorre no núcleo de nossa estrela. O Sol também é um relógio cósmico, convertendo a cada segundo 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Essa atividade incrível libera uma energia inimaginável, mantendo a vida em nosso planeta. Não é surpreendente pensar que cada raio de luz que nos chega levou 8 minutos e 20 segundos para atravessar o espaço? Essa luz é um sussurro do passado, um eco do que foi. No entanto, apesar de todos esses mistérios, o Sol compartilha sua origem com todos os planetas do Sistema Solar. Nasceu da mesma nuvem de gás e poeira que deu forma ao nosso lar. Assim, toda vez que olhamos para o céu e vemos essa esfera radiante, lembramos que todos estamos conectados, fazendo parte de um mesmo processo cósmico. À medida que refletimos sobre a relevância do Sol em nossas vidas, é impossível não sentir um profundo respeito por essa estrela que nos brinda luz e calor. Nos lembra que, apesar dos desafios que enfrentamos na Terra, somos parte de algo muito maior. O Sol, com sua energia e sua presença constante, nos convida a explorar os mistérios do universo e a compreender nosso lugar nele. Em conclusão, o Sol é muito mais do que uma estrela. É uma fonte inesgotável de maravilhas e descobertas. Nos oferece um sem fim de perguntas que ainda aguardam respostas. À medida que continuamos a estudá-lo, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos e apreciar a beleza da vida em nosso planeta. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver o Sol brilhando, lembre-se de que está observando não apenas uma estrela, mas um universo de mistérios que nos une a todos. Você já se perguntou que outros segredos guarda o universo? A busca por respostas continua, e o Sol é apenas o começo de uma jornada cheia de assombro e descoberta.